Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Code Shadow. E hoje nós vamos ver como é que eu fiz aquele script de compilação automática. Então a primeira coisa que a gente vai precisar é esse programa aqui chamado Enter. Vou até aumentar um pouco aqui para vocês. Esse é o programa que eu encontrei quando eu estava procurando como fazer algo desse tipo, né, de executar um comando assim que eu salvasse algum arquivo, né, tivesse uma modificação, etc. Né. Esse foi o programa que eu encontrei. Existem programas similares, né? Se vocês quiserem depois procurar aí e tentar utilizar outro além do Enter, vocês provavelmente vão conseguir também. Para esse vídeo a gente vai usar o Enter. E não necessariamente vocês vão precisar baixar desse site, né? Eu vou deixar esse link na descrição, né? enterproject.org, mas a gente vai ver que em algumas distribuições pode ser que ele já esteja disponível no repositório. Então, eu, por exemplo, estou no Manjaro. Então, se eu vier aqui no gerenciador de pacotes do Manjaro, né, eu posso chegar aqui e procurar, será que tem um Enter? Né? E no caso do Manjaro tem. Né? O Manjaro e o Arch Linux, os dois, se você procurar, você vai ver que tem um Enter. Se eu não me engano, está nos repositórios de usuário. Então é fácil, né, de você instalar e utilizar, sem precisar compilar na mão. Mas nem sempre isso aqui vai ser verdade. Né? Então para isso a gente vai ver também como é que a gente consegue baixar esse programa. Né? Vocês podem clicar aqui e baixar, né? Ou você fala, não, mas eu quero baixar na mão no terminal. Também é uma outra opção, né? Mas vamos primeiro ver essa aqui. Então a gente clica aqui, né? Ele vai pedir para salvar, você manda salvar o arquivo, ok. Só que quando a gente abre o terminal, a gente está na pasta home, né? Quando a gente vê esse tio aqui, significa que a gente está na nossa pasta de usuário. Só que esse arquivo ele é baixado na nossa pasta downloads. E aí a primeira coisa que eu recomendo, né, sempre fazer antes de descompactar um arquivo, é a gente criar uma pasta onde a gente vai fazer essa descompactação. Então eu vou criar aqui uma pasta chamada Enter. Né? E aí a gente vai mover aquele arquivo lá que a gente baixou para essa nossa pasta. Põe MV, põe o nome do arquivo e o nome da pasta. Pronto, agora esse arquivo está dentro dessa nossa pasta Enter. A gente dá um ls aqui e a gente vê que o arquivo está aí. E aí para descompactar a gente simplesmente dá um tar, xvf e passa o nome do arquivo. E vocês veem que nesse caso ele criou essa pasta aqui, né? Essa era de main, enter e etc aqui. Ele criou essa pasta, então se a gente der um ls, a gente vê que tem uma pasta com esse nome. Então aqui que entra o porquê de eu recomendar vocês sempre criarem uma pasta antes de descompactar um arquivo. Porque nem sempre a pessoa que compactou colocou as coisas dentro de uma pasta. É possível que tivesse isso aqui tudo dentro da raiz, né? Todos esses arquivos aqui, eles poderiam estar na raiz desse arquivo compactado, né? Então, quando você descompactasse lá na sua pasta de downloads, por exemplo, sua pasta de downloads ia encher de arquivo lá e você não ia saber o que é do que. Então é sempre bom criar uma pasta antes de descompactar para a gente ter certeza que tudo que está na pasta é relativo àquele arquivo comprimido, né? Então beleza, a gente tem esse arquivo aí. Então a gente vai entrar nessa pasta. A gente pode dar um outro ls aqui para ver o que tem. Né? Então vocês veem que tem esse arquivo configure, tem esse enter.1, não sei o que, makefile, né? O que é esse tanto de coisa aqui dentro, né? Se vocês nunca viram. Então, quando a gente baixa um programa ou uma biblioteca, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar um arquivo chamado install. Nesse caso, não existe um arquivo install. Né? Então, a próxima coisa que você deve procurar é o quê? É um readme. Se a gente olhar aqui, ele tem um readme.md. A gente pode dar uma olhada nesse readme.md. Então, event notify test runner, blá blá blá, ele fala um monte de coisas aqui, né? Então vocês veem que ele já foi criado para ser um elemento de teste. E aqui tem aqui, ó, instalação a partir do fonte. Se você tiver em BSD, em macOS ou no Linux, o que você vai fazer? Você vai rodar esse programa configure, vai chamar o make test e depois vai chamar o make install. A gente vai tem que tomar um cuidado aqui também nesse passo aqui. Mas vamos voltar aqui para o terminal, né? Então você aperta Q para sair desse... Eu escrevi aqui more, né? Quando a gente está no programa more, se a gente quer sair dele, a gente aperta Q. Provavelmente Ctrl C também sai dele, né? Mas enfim. Então a gente vem para o terminal e a gente pode executar aquele espaço que ele recomenda. Né? Então a gente vai dar aqui um configure, né? Que nesse caso o configure, o que ele está fazendo? Ele está detectando qual é o sistema que você está pegando um makefile específico para aquele sistema e criando um novo arquivo, que é um makefile padrão. Porque quando a gente executa esse programa make, né, a primeira coisa que ele procura é um arquivo chamado makefile. Então, é isso que ele está fazendo. Ele está gerando esse arquivo padrão para quando a gente chamar o make, ele chamar esse arquivo aqui. E no caso, né, ele fala que vem de rodar make test. A gente vai ver que a gente poderia rodar make sem esse teste, né? Só que o que ele está fazendo quando a gente roda make test? Ele vai compilar e logo em seguida ele já vai executar os testes, né? Que a gente poderia fazer em passos separados, né? Mas vamos seguir o que ele está falando. Então, make test, né? Então, vocês veem que a primeira coisa que ele fez aqui, ó, foi chamar o compilador e depois ele executou um monte de testes. Todos os testes passaram, ou seja, o programa está funcionando ok. E aqui até você poderia executar um make install, né? Só que no caso aqui do Arch Linux, eu não tenho certeza se esse makefile serve para o Arch Linux. Eu tenho minhas suspeitas que não, porque o Arch Linux ele tem uma forma diferente de você instalar os programas, né? Mas, por exemplo, no Ubuntu isso aqui funciona tranquilamente.
né? Se você tiver no Ubuntu aí e tá compilando na mão, né? Porque às vezes assim, às vezes o arquivo tá no repositório, por exemplo, eu não sei se existe no repositório do Ubuntu, né? Tem tempo que eu não uso o Ubuntu, então eu não sei se eles já adicionaram esse programa no repositório, mas mesmo que esteja lá, provavelmente ele está na versão antiga, sei lá, talvez ele está numa 3 ponto alguma coisa, né? Ou está na 4, você quer a 4.1 por algum motivo específico, enfim, né? Às vezes você quer algo mais atualizado, você poderia instalar na mão, né? Então são casos aí para você verificar, né? Verificar sempre a versão, né, dos programas. Né? Porque no meu caso aqui, como eu já mostrei para vocês, a versão já aparece aqui, né? Se você está no Ubuntu, muito provavelmente você vai ter que rodar um comando específico para você ver qual que é a versão. Se eu não me engano, no Ubuntu vai ser algo assim, policy, e aí você colocaria aqui o nome do pacote, né? Aí ele vai mostrar para você quais são as versões disponíveis, qual é a versão dela, né? Se tem alguma instalada e qual é a versão que está instalada e tudo mais, né? Então quando você executa um comando desse, você consegue verificar. E acho que no Debian também, que acho que os dois usam apt, né? Enfim, né? E caso você tenha rodado o make install aí na sua máquina, né? Você tá com ele instalado. Então agora o que a gente poderia fazer, né? Vou voltar aqui para a pasta raiz. Aliás, eu não vou nem ficar na raiz não, vamos logo para a pasta de exemplo. Então só para vocês saberem, né? Eu criei esse arquivo aqui, simplesmente com uma saída, né? Falando executou, só para a gente ter algum programinha lá dentro. Né? Que a gente não vai precisar escrever um programa hoje, mas a gente tem esse arquivo aí que a gente pode usar para fazer testes. Né? E como vocês podem ver aqui na esquerda, não tem nenhum outro arquivo além desse. Enfim, a gente está aqui numa pasta e a gente quer começar a testar o nosso enter, né? Então a gente pode, por exemplo, primeira coisa é chamar o manual dele. Então a gente roda um man enter, ele vai mostrar várias coisas aqui. Você vai escrever enter, vai dar um espaço. Aqui, quando tem esses colchetes, significa que isso aqui é um argumento opcional, né? Então você pode passar C, pode passar D, etc. Que são essas opções que ele detalha aqui embaixo. Logo em seguida, você vai passar qual programa que ele deve chamar e quais são os argumentos para esse programa, caso existirem. E tem várias opções aqui interessantes, né? Então, a opção "-c", ele vai executar um clear antes de executar o comando que a gente passou. Isso pode ser interessante. Esse "-d", né? Além de ele observar os arquivos passados, ele vai monitorar também o repositório. A gente vai ver daqui a pouco que se a gente não usar isso aqui, a gente adiciona um arquivo novo, o enter não está nem aí. Ele nem sabe da existência desse arquivo, né? Então, a gente vai ter que usar essa opção também. E aí tem várias outras, né? Tem a opção para ele recarregar algum programa que já esteja rodando. Enfim, tem várias opções aqui, né? Essa "-p" também eu vou mostrar para vocês. Enfim, né? Tem várias opções ali. Só que como eu falei para vocês, a gente tem que especificar um arquivo para esse enter, né? Se a gente ver aqui na nossa pasta, só tem um main. Então vamos usar ele. Se a gente der um echo passando esse main, né, a gente vai ver que ele passa o nome do arquivo. Então isso aqui está fazendo o quê? Se a gente só rodar echo main, a gente já sabe que ele imprime o nome. Então esse nome aqui, quando a gente coloca esse pipe, ele está vindo para o enter. Então o enter vai receber main cpp. Então ele vai fazer o quê? Ele vai monitorar esse arquivo que tem esse nome. E o que a gente quer fazer quando ele rodar esse arquivo? Vamos supor que a gente quer que ele rode, o echo mesmo, passando um oi. Então a gente vê aqui que ele imprime oi. Agora a gente vai ver o porquê daquela opção "-p". Então eu dividi o terminal aqui para a gente ver os efeitos das coisas. E aqui embaixo eu vou executar alguns comandos para a gente poder forçar esse enter a executar. A gente já sabe que o enter ele vai executar o comando quando o arquivo for modificado. Né? Se a gente der um ls-l aqui, a gente vai ver que esse main, a última modificação dele foi às 10h51. A gente pode fingir que a gente fez uma modificação nesse arquivo somente alterando esse horário. Né? Porque esse horário aqui é o horário da última modificação. Então se a gente fizer um touch main, o que esse touch vai fazer? Ele vai fingir que a gente tocou no arquivo e fez alguma coisa. Então ele vai simplesmente alterar essa hora aqui. Então a gente dá um touch aqui. Vocês veem que no momento que eu dei o touch, já apareceu outro oi ali em cima. Então o que aconteceu aqui? A gente viu que quando a gente chamou, ele já executou pelo menos uma vez. E quando a gente fez uma alteração, ele executou novamente. Se eu der outro touch aqui, então agora tem 3 ois impressos. Então a cada modificação, se a gente der um ls aqui "-l de novo, a gente vai ver que agora está com o horário atual. Então vamos ver agora aquela opção "-p. Porque a gente não vai querer executar isso aqui uma vez, sendo que a gente não modificou nada ainda no arquivo. Enter "-p. O programa está rodando, só que ele está esperando a gente fazer a primeira modificação. Então posso chegar aqui e fazer um outro touch. Então agora ele só executou esse echo oi após uma modificação. Então se a gente não quer executar quando a gente chama, a gente pode usar essa opção "-p para fazer isso. E agora qual que é o problema? Porque esse echo aqui, ele pode ser um pouco... Porque a gente sabe que ele só está imprimindo main, né? Mas vamos supor que a gente estivesse usando um find. Vamos supor que a gente tivesse vários arquivos. Vamos criar um outro arquivo aqui. Vamos dar um touch aqui em segundo.cpp.
né? Então agora a gente tem esses dois arquivos aqui, esse arquivo está em branco, né? Se a gente olhar aqui, ele só cria o arquivo, ele não coloca nada dentro. É só para a gente ter um segundo arquivo, né? Então vamos supor que a gente quisesse monitorar esses dois arquivos, né? A gente poderia usar, por exemplo, o find, né? Se a gente manda usar um find aqui nessa pasta, vocês veem que ele pega todos os arquivos ali. Só que ele também vem com o ponto, que é uma referência à própria pasta. A gente não quer esse ponto. A gente poderia passar um find que ele desse grep, por exemplo, que eu vou passar uma expressão regular, né? Ou seja, eu quero todos os arquivos que terminem em CPP. Vou especificar que isso aqui é um ponto mesmo, né? Não é um... Eu não sei se vocês já viram expressão regular, né? Mas em expressão regular, um ponto significa qualquer caractere, né? E quando você coloca ele dentro de uma lista, significa o caractere ponto mesmo, né? E alguns tipos de expressão regular aceita você escapar o ponto, colocando uma barra contrária antes, né? Mas enfim. Então se a gente fizer assim, a gente vê que agora ele só mostra esses dois, né? Que é o que a gente quer. E a gente vai passar o resultado disso para o nosso enter. Ele vai esperar a gente fazer alguma alteração e vai imprimir de novo o echo oi. Então ele está ali rodando sem fazer nada. Se eu der um touch main aqui, ele executa um oi. Se eu der um touch segundo, ele executa o outro oi. Qual que é a pegadinha aqui? Como a gente está usando o find, né, dá essa impressão de que qualquer arquivo que ele vai monitorar, né? Então a gente pode cair no erro, por exemplo, de eu criar um terceiro arquivo aqui, né? Criei um terceiro CPP, cadê o terceiro oi? Né? Dei um touch aqui nesse terceiro CPP, cadê o outro oi? Então o que acontece? O enter ele só vai monitorar aqueles arquivos passados. Isso aqui pode parecer um pouco enganoso, né? Porque a gente vê isso aqui e dá a impressão que está pegando todos, né? Mas assim, como isso aqui é só executado uma vez, né? Isso aqui executou uma vez, agora quem está rodando é o enter. Mas a gente não executa mais isso aqui. Então isso aqui é meio enganoso, né? Então a gente consegue contornar isso aqui como? A gente pode usar aquele "-d", né? E a gente pode juntar aqui as duas letras, né? A gente não precisa passar separado. A gente até poderia chegar aqui e colocar "-d", "-p", mas a gente pode colocar os dois juntos também, né? Aí vocês utilizem, né, o que for melhor aí para vocês. Então ele vai esperar alguma alteração. Como agora o terceiro já existe, ele já está monitorando o terceiro. Então se a gente der um touch no terceiro, ele vai ver. Se a gente der um touch no segundo, ele vai ver. E agora, se eu criar um quarto arquivo? Vocês veem que ele imprimiu uma vez e aí ele encerrou o programa. Então se a gente voltar no manual do enter, né, o que ele fala aqui? Ó? Ele vai monitorar os diretórios também, né, daqueles arquivos passados, ele vai monitorar os diretórios e ele vai sair caso você adicione um novo arquivo. Isso é bom. Então beleza, né? A gente já sabe disso, já sabe desse comportamento. Então muito provavelmente a gente vai precisar de alguma coisa que chame novamente o enter, né, caso a gente adicione um novo arquivo, né? Provavelmente vai usar um laço de repetição, né? E falta ver mais uma opção, né? Lembra que tinha a opção C, dele dar um clear na tela? No meu script eu não uso, né? E a gente vai ver aqui por quê. Então vamos supor que agora a gente tem aqui o C do clear. E vamos mandar rodar. Vamos chegar aqui e vamos dar um touch na main de novo. Vocês veem que ele deu um clear, apareceu aqui o oi, né? Legal. Só que a gente tem um problema aqui. Eu não sei se dá pra ver aí no vídeo, mas aqui na direita tem uma barra de rolagem, né? Esse clear, ó, ele tá praticamente só dando um monte de enter, né? Tem um bocado de coisa aqui em cima ainda. E isso nem sempre é desejável, né? Por exemplo, se a gente faz um monte de execuções aqui, aí, enfim, aí depois a gente dá um clear, né? Aí a gente volta aqui e tá essas execuções todas aqui ainda. Ainda mais quando a gente está usando coisas mais complexas, templates, etc, né? A gente não pode ter esse lixo que sobrou de uma compilação antiga, por exemplo. Né? Você está procurando o que você vai fazer? Né? Que normalmente a primeira coisa que a gente deve fazer é pegar o primeiro erro, que normalmente dele que se origina os outros. Né? Às vezes o compilador te mostra um monte de erro. Algumas vezes é a primeira coisa que ele fala que está ocasionando todos os outros. Né? Então é sempre bom a gente procurar o primeiro para ver. Então se a gente não limpa o que tem antes, né, aí a gente vai rolar, vai acabar vendo o resultado da compilação anterior, vai ficar totalmente confuso. Então eu não sei se vocês lembram, né, dos outros vídeos mais antigos. Eu dou um clear usando o tput reset. Quando a gente faz isso, ó, cadê? Não tem mais scroll. Né? Vocês veem que a barra aqui, ó, ela tá completa. Não tem nem como, ó. Eu tô mexendo o mouse aqui, nada. Não vai para cima, não vai para baixo, nada. Ou seja, a gente realmente limpou nesse caso. Vocês vão ver que no script eu não uso essa opção C. Eu também não uso a P, porque normalmente eu gosto de já ver a primeira funcionando. Né? Ainda mais se a gente está trabalhando com outras pessoas no projeto, né? É possível que alguém tenha subido um código que não está funcionando. Né? Às vezes ele está usando outra distribuição, não usou flags apropriados, por exemplo, enfim. Né? Pode ter vários motivos que no computador dele ele não viu nenhum warning,
né? Ou enfim, talvez ele não viu o warning na tela, por exemplo. Então, às vezes você vai compilar no seu, aí você vai ver. Então, eu não gosto de usar o P por causa disso. Eu prefiro pelo menos compilar uma vez para garantir que eu já estou começando de algo sem problemas, né? Para não fazer um código lá que ainda tem outro problema, resultado de outra coisa. Enfim, né? Então, mas aí como é que a gente faz, né? Pra gente não ter que ficar digitando isso toda vez, né? Porque se a gente deixar para ficar no terminal, a gente vai ter que toda vez que chegar, ligou a máquina, vai vir aqui digitar find, etc. Vai ser um trabalho danado. Em relação também a esse combo, né, de find e grep, existem outros programas, né? Como vocês viram lá no site, ele recomenda, por exemplo, o AG, tem também o ACK. Então esses são dois outros programas que podem ser úteis quando a gente está trabalhando, por exemplo, já com versionamento. A gente não chegou a abordar Git aqui ainda, né? Eu vou fazer vídeo sobre Git no futuro, mas o Git ele tem um arquivo chamado .gitignore, onde a gente especifica vários arquivos para serem ignorados. Então essa ferramenta, por exemplo, né, esse AG, ele verifica esse arquivo, ele já ignora na saída esses arquivos que não precisam ser monitorados. Porque se a gente dá um find ponta, ele vai pegar tudo. Vai pegar a própria pasta do Git, vai pegar arquivos objeto, que a gente vai ver isso em outros vídeos, e etc, né? Nem sempre vai ser o ideal. Mas como nesse caso aqui a gente está monitorando um arquivo só, né, e várias vezes a gente, né, tá ajudando alguém, está mexendo só com um arquivo, às vezes, né, se alguém no Facebook, por exemplo, você vai fazer um arquivo só, você não vai fazer um projeto gigante, né, para dar um exemplo para a pessoa, né. Então a gente vai ver como é que a gente faz isso para um arquivo só. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é tirar esses outros arquivos que não são necessários, né. Então a gente tirou os arquivos que não são necessários, deixou só o main. Então vamos criar aqui um novo arquivo, né, dar um new file aqui e vamos chamar de autocompile.sh. Extensão .sh, a princípio não precisa, né, mas assim, vou deixar aqui nesse caso. Não seria obrigatório ter uma extensão específica aqui. Vocês veem aqui que ele está mostrando uma bolinha vermelha. Por que ele está mostrando, né? Que é uma coisa que eu recomendo também vocês fazerem. Vocês vão entrar no seu gerenciador de pacotes e vão procurar lá um programa chamado ShellCheck. Vai procurar no seu gerenciador de pacotes e vai instalar esse programa. Se eu não me engano, no apt tem o mesmo nome, ShellCheck. Né? Mas você dá um search lá, ShellCheck, você vai provavelmente achar aqui esse programa. Né? Então você vai instalar esse programa. Antes de eu continuar, só explicar porque que eu já estou mostrando instalar um outro programa. Né? Eu não vou entrar muito a fundo aqui em Shell Scripting. Né? A gente vai ver um pouco, né, por alto aqui. Mas esse ShellCheck ele é um programa para olhar o seu script e detectar alguns erros comuns ou formas de reescrever uma determinada linha que torna, sei lá, o programa mais portável ou menos suscetível a erro. Então é por isso que eu já estou mostrando isso para vocês, né? Pra gente já começar já com algo que vai ajudar a gente a não errar tanto, porque Shell Script tem algumas coisas meio estranhas nele, né? Enfim, né? Assumindo que vocês tenham isso instalado, o segundo passo aqui é adicionar um plugin que vai utilizar esse programa. Então a gente vai vir em preferências e aí vocês vão vir aqui em install. Aí em install vocês vão procurar aqui ShellCheck. No meu caso eu já estou com ele instalado, né? Mas para vocês vai estar aqui o botão de install. Desculpa, né? Esse daqui de baixo, Linter ShellCheck. Então esse cara aqui, ó, o terceiro da lista, é o que a gente quer. Né? Então vocês instalando ele, vocês podem vir aqui em Settings para ver algumas coisas, né? Então tem esse Enable Notice Messages. Supondo que, sei lá, na sua máquina talvez não se chame ShellCheck, né? Tem um outro nome, algum outro caminho, né? Você instalou em outro lugar, você pode também definir aqui. Né? Mas no meu caso tá o padrão. Não precisa alterar nada disso aqui. Você pode também alterar alguns parâmetros aqui. Você fala, eu não quero que ele avise determinadas coisas, né? Tem esses códigos aqui que a gente vai ver daqui a pouco, né? Aí você poderia desativar alguns warnings que ele mostra, por exemplo. Então é por isso que ele está mostrando aqui, né? Se a gente aumentar aqui, ó, tá vendo que tem essa abinha aqui embaixo? Deixa eu voltar aqui para a tela cheia, né? Tem essa aba aqui embaixo, né? Se a gente clicar, ele já abre aqui e mostra aqui um erro. Isso aqui nem sempre é necessário, tá? Às vezes, quando a gente tem alguma coisa aqui, por exemplo, se eu colocar uma variável qualquer aqui, e eu vou colocar que o resultado dela é a saída da execução do PWD. Então, vocês vão ver que ele já marca erros aqui, que se a gente colocar o mouse em cima, né, ele já mostra aqui, ó, não coloque espaços, né, do lado de igual. Então, seria um dos erros que eu posso tirar aqui. E qual é o outro erro? Né? Utilizar isso aqui ao invés de utilizar as crases. Né? As classes têm vários problemas, né? Então se você clicar aqui nesse SC2, por exemplo, né, ele vai mostrar para vocês aqui toda a explicação, né? Qual é o código que tá errado, como é que seria um código correto, né? E aqui tem um porquê, né? Ele detalha tudo aqui, quais são os problemas das duas classes, etc. Caso vocês tenham dúvida em como resolver um determinado, aí é só clicar lá naquele número lá, né? Enfim, nesse identificador, né? Esse SC, nesse caso é 2006, né? Mas tem outros. E vocês vão conseguir ver, né? Qual que é o tipo de erro, etc. e por quê. Só que se a gente der um Enter aqui, por exemplo, né? A gente vai ver que ele tá reclamando
aqui ainda, porque a gente não está utilizando essa variável, né? Além de ter esse negócio aqui. Só que essa primeira linha ela tem um problema. Porque as dicas do shell check, né? Ele tem que saber qual é o shell que você está usando. Tem vários tipos de shell diferentes. Tem bash, tem o SH, tem o Zash, enfim. Tem vários shells diferentes, né? Ele não sabe qual que você está usando. Né? Porque dependendo do que você estiver usando, talvez um determinado trecho de código não seja aplicável àquela versão do shell. Então, nesse caso aqui, o que a gente pode fazer? Né? Essa shebang que ele fala, ó, por exemplo, ó, SC, né, clicando aqui de novo. Se você só escreve isso aqui no seu script, como é que ele vai saber se esse echo funciona ou não? Aí você tem que especificar, não, eu quero todo que eu estou escrevendo aqui, eu vou rodar no shell SH, né? Aí ele consegue falar, não, beleza, se você está usando SH, essa construção aqui não funciona no SH. Só que, por exemplo, se a gente estivesse usando Bash, que é padrão em várias distribuições, né? Nesse caso aqui, o echo funciona normal. Né? Então, por isso que a gente precisa especificar qual que é o shell que a gente está utilizando. Existe um outro motivo também, mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Então, a gente pode especificar aqui. Especificar que eu quero rodar no Bash. Então, beleza. A gente vai falar aqui, ó, tudo que eu estou escrevendo aqui, né? Vamos tirar isso daqui, eu quero rodar no Bash. E aí vamos tentar pensar um pouco aqui. O que a gente tinha lá no terminal? Não era algo assim? Estava fazendo um grep, pegando todos os CPPs. Tem que ter .cpp no final. É isso que isso aqui significa. É uma chamada aqui para o enter, onde a gente está usando "-d". No caso a gente fazia um echo, né? Um echo oi, mas a gente não quer fazer echo oi, a gente quer fazer aquela compilação, né? G++ e etc e tal. Então vamos colocar isso aqui como uma ideia do que a gente quer fazer. Então a gente já sabe que dessa forma aqui, se a gente adicionar um novo arquivo, né, que essa execução aqui ela é encerrada e morreu. Só que a gente quer que o programa fique rodando, né? Se a gente adiciona arquivos novos no nosso projeto, a gente não quer que esse negócio pare de funcionar, né? Que no caso aqui, se a gente está monitorando só um arquivo, isso aqui não faz tanta diferença. Mas se a gente quisesse já se preparar para o futuro, né? Se a gente tivesse vários arquivos, então vamos manter isso aqui dentro de um laço while. Então, enquanto true, faça. E aí tem um done aqui para a gente terminar esse while. Você vê que ele já está reclamando aqui, ó, porque a gente não tem nada aqui dentro. Então vamos adicionar aqui esse comando aqui dentro. Então a gente tem um enter "-d". Vamos supor que a gente quer fazer aquela compilação. G++, passando "-wall". E aqui a gente entra num problema. O "-all" tudo bem, né? A gente quer que, sei lá, o nome seja programa. E aqui a gente tem um problema. Porque se a gente for chamar o script passando o nome do arquivo, como é que a gente especifica aqui? Né? Eu poderia colocar aqui main.cpp. Só que aí esse arquivo só ia funcionar para essa main.cpp. E ainda tem um outro problema, ele só ia funcionar dentro da mesma pasta. Né? Mas vamos fazer assim por enquanto. Então a gente tem esse nosso script aqui dessa forma por enquanto. Poderia até quebrar a linha aqui também para ficar melhor de ver. Né? A gente tem essa sequência aí. Então a gente pode tentar agora rodar esse nosso script. E a gente já vê o primeiro erro. Permissão negada. Por quê? A gente não deu permissão de execução para esse script. A gente dá um ls-l aqui, a gente vai ver, ó, esse script ele tem permissão de leitura, tem a permissão de escrita, mas não tem nada de execução. Não sei se eu já comentei isso aqui com vocês, mas tem 3 grupos aqui, né? O primeiro grupo é o dono do arquivo. Então eu sou o dono, eu consigo ler, eu consigo escrever. O segundo grupo aqui é a permissão de grupo, né? Se eu participo de um grupo, por exemplo, sei lá, o grupo de desenvolvedores aqui dentro dessa máquina Linux, né? Vamos supor que eu tenho um grupo com esse nome. Eu falo, não, todos os desenvolvedores nessa máquina eu quero que tenha permissão de escrita. Eu poderia dar permissão para o grupo. E aqui tem outros, ou seja, qualquer outra pessoa logue na máquina, seja um outro usuário qualquer, ele também conseguiria ler, escrever, etc, se eu der essa permissão. Então, qual é uma das formas de a gente resolver isso? Né? A gente poderia, por exemplo, né, se vocês olharem e procurar esse tipo de coisa na internet, muita gente vai falar, chmod mais x e passa o arquivo. Se a gente fizer isso, né, funciona. Né? Vocês veem que até mudou a coloração aqui, está vermelho agora, e ele tem permissão de execução. Mas qual é o problema aqui? Deu permissão de execução para todo mundo. Da mesma forma lá que a gente sempre trata com constantes, com escopo, né? Se não é todo mundo que precisa ter uma permissão de escrita, né? Não é interessante a gente dar permissão para todo mundo. Se eu der um "-x aqui, ele tira, né, todas aquelas permissões. Posso, por exemplo, dar permissão somente para o dono. Então, se a gente der um ls aqui agora, né, você vê que ele continua sendo executado, né? Ele está mostrando ainda vermelho, né? Eu tenho a permissão aqui, tá o x, e todo mundo continuou com R. Aí você pode perguntar, tá, mas por que 744? Né, isso aqui é uma linguagem octal. Se a gente considerar cada caractere desse aqui como sendo um bit, né, a gente tem o bit 1, o bit 2 e o bit 4. Não é o bit 4, mas assim, o bit que representa o valor 4. Né? Se a gente fizer aquela conversão binária, né, esse aqui seria 0 ou 1. Se não é 0 ou 1, a gente soma mais 1, agora é 2. Esse aqui seria o dígito do 4. Se a gente quer qualquer combinação deles, a gente só precisa somar. Então, no caso 7, né, é a soma de todos. Por isso que tem tudo aqui, ó.
E os outros só tem 4 porque eu só estou ativando o terceiro bit. Enfim, né? Só curiosidades aí. Então agora ele está executável. A gente pode chegar aqui, né? O script está rodando. E ele fala aqui que o diretório foi alterado, né? Por quê? Eu vou dividir aqui só para a gente ver, mas é bem óbvio, né? Se a gente compilou, agora vai ter aqui um programa. Né? E na hora que a gente cria esse binário, ele detecta como sendo uma alteração do diretório. Por isso que ele executa novamente. Só que aqui a gente não tem a impressão da chamada do compilador, né? Pode não ser interessante, né? Se a gente quer saber o que está acontecendo, ter o script dessa forma que a gente fez pode não ser a melhor opção. Como é que a gente faz para mudar esse comportamento? Porque além de executar isso aqui, a gente precisaria fazer algumas impressões em tela, né? Então a gente já vê que a gente não pode mandar o Enter e chamar o G++ direto, porque se a gente fizer isso, a gente não consegue fazer mais nada, né? Então qual que seria uma opção interessante? A gente poderia, por exemplo, mover isso aqui, colocar aqui por enquanto, né, comentado, só para a gente lembrar desse comando. Vamos supor que a gente quer chamar o bash. O bash, se a gente passar a opção "-c" para ele vai receber aqui do lado uma string, contendo, né, todos os comandos que a gente quer rodar. Então se a gente fizer isso, o que a gente consegue fazer agora? A gente consegue fazer um mini script aqui dentro. Então poderia, por exemplo, dar um eco, imprimir, por exemplo, a data, separando com ponto e vírgula, né? Se a gente fizer dessa forma, ver o que muda agora. Então rodando o script novamente, data, nossa, eu escrevi errado aqui, ó, é date, corrigindo aquilo e reexecutando, ele já imprime aqui pra gente a data, né? Só que ele não está imprimindo comando lá de compilação. Então o que a gente poderia fazer aqui? A gente poderia falar que isso aqui tudo é uma string e eu vou atribuir isso aqui, por exemplo, para, vamos chamar aqui de compile. Dizer aqui que ele já está aqui, que a gente não está usando, né? Então vamos usar ele. Se a gente colocar assim, a gente tem ele em forma de string. Só que aqui dessa forma que a gente está fazendo é a mesma coisa que estava antes. Né? Se a gente executar isso aqui, ele também não vai imprimir na tela. Não tem nada aqui falando imprima compile. Então o que a gente precisa além disso? Chamar o echo aqui e a gente vai chamar esse nosso compile. Então a gente reexecuta aqui e agora beleza. Ele mostra aqui aquele date e também está mostrando qual é o comando que está sendo executado. Está começando a melhorar nosso script. E tem um detalhe, né? A gente não precisa alterar essa variável aqui, né? Então uma coisa que eu gosto de colocar aqui é especificar que ela é uma variável somente leitura, né? Porque se eu chegar aqui embaixo, por exemplo, tentar atribuir uma outra coisa, engraçado aqui que o shell check ele nem fala nada, né? Mas a gente vier aqui no terminal e rodar, ó, ele fala, ó, na linha 5, né, você tá tentando mexer numa variável que é somente leitura, né? E você vê que ele nem mudou o valor também. Então é sempre bom a gente colocar imutabilidade, né, nas coisas que a gente não quer que mude. Uma outra coisa que eu também acho bom, né, sempre que a gente colocar algo como sendo imutável, né, ou seja, uma constante, colocar isso aqui em caixa alta. De forma que se a gente vê algo assim em caixa alta, pelo menos que seja nosso, a gente sabe que aquilo ali é uma constante. Então isso aqui está começando a melhorar. E aqui a gente já tem esse problema também desse main aqui ser fixo, né? Se a gente quiser, por exemplo, reutilizar esse script em outro lugar, a gente precisaria receber esse programa aqui como sendo algum tipo de parâmetro. Então, vamos supor aqui que a gente tem também vamos chamar aqui de source. Inicialmente vamos dizer que ele é o main, né? Main CPP. E aqui, ó, vocês veem que eu estava usando aspas simples. Eu não posso agora chegar e fazer isso aqui, não. O shell check não avisa aqui, ó. Expressões, elas não expandem quando você está usando aspas simples, né? O que acontece? A gente está usando uma variável aqui dentro, que a gente quer que ela seja expandida, né? No caso, eu quero que source pegue o valor, né? Não quero escrever from source, eu quero que esteja main. Colocando aspas up, a gente consegue fazer isso. Então, beleza, a gente já tem aqui uma separação inicial, né? Vamos fazer alguns testes aqui. Antes de a gente fazer qualquer coisa, né? Vou dar um exit aqui, só pra gente matar o script, ele não cair aqui nesse while, né? Vamos fazer aqui alguns testes. Vou fazer um echo aqui nesse cifrão 0, fazer aqui no 1 e no 2, 3 aí. Aí vocês veem que ele já tá falando aqui, ó. Sempre usar aspas duplas, né? Pra você prevenir quebrar a sua string e tudo mais, né? Então, vamos usar aspas duplas. Vamos ver o que isso aqui faz. Você vê que ele imprimiu o próprio nome. Vou falar aqui teste, meu nome e o teste, etc. Nome, teste, etc. Se eu colocar aqui quarto já não é impresso. Então a gente vê que cifrão 0 pega o próprio nome do script, cifrão 1 pega o primeiro argumento, cifrão 2 pega o segundo e assim por diante. Então a gente quer rodar como? A gente quer chamar o script passando o caminho do arquivo que a gente quer rodar. Então a gente quer pegar o cifrão 1. Então se a gente executar agora o nosso script passando o nome do arquivo, né, agora a gente vê que ele está monitorando o nosso arquivo. Então vocês veem que ele executou 3 vezes. Por que disso? Vocês lembram que ele sempre executa isso aqui uma vez, né? Então ele executou uma vez, aí ele alterou esse programa. Quando ele alterou o programa, o que acontece? Ele executa uma vez, mata o enter, aí o programa volta aqui no laço, pega os arquivos de novo e manda o enter executar de novo, e aí rola esse problema, né? Enfim, só isso aqui já dá para começar a brincar, né? Mas para mostrar para vocês como é que eu faço, né? Porque o meu script é um pouco diferente disso. Vamos supor que se eu não tivesse nessa pasta, eu tivesse na pasta anterior, né? Eu quero executar o script daqui, só para ele compilar lá. Isso vai fazer sentido mais para frente, quando a gente estiver usando o Makefiles, etc.
né? Mas vamos supor que você quer compilar ele daqui. Então vamos tentar fazer isso, né? Vamos ter que passar também, né, especificando a pasta, né, o arquivo fonte. Você vê que ele roda, né, rodou uma vez só. Isso já é estranho, né? A gente sabe que ele roda 3 vezes, por que ele está rodando só uma? Esse programa aqui não deveria ter alterado a pasta, né? Mas olha que interessante, a gente está rodando nosso script a partir dessa pasta aqui. A gente não está na pasta example. Então se eu sair aqui dessa execução e rodar um ls, o programa compilado ele está aqui. Não foi gerado dentro de examples, como seria o ideal, né? O problema tá o quê? Porque nessa saída aqui a gente não especifica a pasta. Qual que seria a solução aqui, né? A gente precisa saber em que pasta que esse nosso fonte tá. A gente vai ver que existe um cara chamado dirname. Esse programa dirname, se eu passar para ele aqui o nosso fonte, ele vai retornar a pasta desse fonte. Então agora a gente tem o diretório, né, do fonte. Se a gente quer gerar lá naquele fonte também, pode gerar aqui também um execpath. Ou se você quiser chamar de output, o que for melhor e mais legível, né? Então o nosso output path vai ser o quê? Vai ser uma combinação de source com um programa. Então, colocando assim, a nossa compilação estaria certa, né? Ainda tem um problema. Olha esse find aqui. A gente está dando um find na pasta do script. Não está dando um find na pasta do source, né? Então já é um outro problema. Aí no caso aqui a gente nem precisa do find, né? Isso aqui vai ser útil mais para frente. Como a gente só tem um arquivo, a gente pode dar um simples eco aqui. Passar aqui somente o source. Então a gente quer monitorar somente o fonte. Agora isso aqui tem que funcionar. Volta aqui no terminal. Vamos tentar rodar esse script novamente. Antes de fazer isso, porque o arquivo ainda está aqui, né? Vamos remover ele daqui. Vamos remover ele também lá daquela pasta. Ele ainda está lá, né? O arquivo antigo, compilado. Beleza, a gente removeu eles aí. Né? Dá um ls aqui, não tem nada. Dá um ls example, só tem o main, o nosso script. Então agora a gente tem o que a gente esperava. Ele executa 3 vezes, né? Dado aquele comportamento, né? Já que ele gera esse programa, ele vai causar uma nova execução, né? Só que agora ele está gerando no lugar certo. Né? Então se a gente dá um Ctrl C para parar, a gente dá um ls, aqui está limpo. A gente dá um ls example, vê que o programa está lá no mesmo diretório do fonte. Então começou a melhorar aqui a situação, né? No meu caso eu ainda imprimo linha, né? Eu faço umas coisas diferentes, né? Eu coloquei esse date aqui, mas eu gosto de colocar ele depois. A gente coloca ali a linha de compilação, mas eu gosto de colocar ele aqui embaixo, né? Pula uma linha, coloca o date, deixa aí. Então se a gente tentar aqui rodar de novo, beleza. Por que assim, né? Porque fica claro, né, que aqui a data, né, de quando a gente compilou, tem os segundos, né? Esses segundos é bom a gente ver, né? Porque às vezes você não tem certeza, né? Às vezes você modificou um negócio e, sei lá, às vezes você montou o script na mão e esqueceu de algum detalhezinho, né? Que ele não está monitorando todo o diretório, por exemplo, né? Aí você adiciona um novo arquivo, você acha que está compilando, não está acontecendo o que você está esperando, mas você vai ver a data aqui, tá, a última compilação, sei lá, tem 30 segundos, vamos dizer, né? E aí você não percebeu, né? Então é bom ter essa coisa aqui. Né? E o que está faltando aqui? Está faltando aqui aquela limpagem de tela. Porque aqui tem toda essa impressão aqui em cima, né? Toda essa poluição, né? Voltando àquele assunto, né? Se você tiver um erro muito grande, você está dando scroll para achar o começo, às vezes você passa batido aqui numa linha de terminal e está olhando coisa antiga, que não é o que a gente quer. Como eu já mostrei para vocês, né? O comando que a gente quer utilizar é aquele tput reset. Né? Então basta a gente utilizar ele aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é limpar o terminal. Então agora, se a gente executar aquele script, né, a execução limpa, ó, o terminal ele só vai mostrar o resultado da última compilação. Né? Então isso aqui é uma coisa muito útil da gente ter. Eu, pelo menos, eu gosto de fazer dessa forma. Né? Se você gosta de ter o histórico, né, das execuções para cima, tudo bem. Mas para mim, eu acho isso aqui mais fácil de lidar. É isso, pessoal. Como eu falei, eu não ia entrar muito a fundo em scripts, né? A gente não poderia adicionar muita coisa nesse script, né? Por exemplo, verificar se o arquivo realmente existe, né? Às vezes você colocou um caminho errado lá e aí ele vai tentar executar, vai fazer alguma coisa que você não queria que fizesse, né? O ideal é a gente sempre validar as coisas, mas foi só para dar uma palhinha de como você pode começar a mexer com isso, né? Até porque eu não lido tanto com shell script, né? Então, assim, para eu fazer um vídeo de shell script, eu ainda teria que parar, ler um pouco mais, né? Para dar uma coisa com mais confiança para vocês, né? Mas eu acho assim, só de vocês utilizarem o shell check já ajuda muito, né? Ele pega muitos errinhos básicos, né? Ele ajuda você a identificar coisa que você não está usando. Às vezes você tem um monte de variável lá, aí você fez uma alteração no código e nem sabe mais o que você pode deletar, né? Então ele sempre mostra lá, você não está usando isso, não está usando aquilo. Acho que são ferramentas boas aí que a gente já está agregando, né? Pra gente poder fazer isso. Eu acho que uma coisa que eu não fiz ainda foi mostrar para vocês como que usa aquele autoformatador de código, né? Mas eu posso fazer isso em outros vídeos. Por enquanto o vídeo já
Nossa, já tá bem longo o vídeo. Por enquanto é isso, pessoal. Então, né, vocês podem brincar em casa, mudar isso aí, né, separar mais. Caso eu não mostrei, mas vocês poderiam, por exemplo, pegar aquela string lá passada pro bash, pode usar como variável. Vou mostrar isso aqui agora rapidão, né? Então, em vez de ter essa coisa aqui, né? Porque aqui é uma linha só, fica essa coisa tudo moída, né? Poderia usar aqui uma string de múltiplas linhas. Então, assim, vamos chamar aqui de comment, por exemplo. Então, eu quero que esse comment seja. A gente quer tudo isso aqui. O comment vai ser tudo aquilo ali. Só que qual é a diferença aqui? A gente consegue dividir em linhas. Então, posso falar que o meu comment vai ser um tput reset, seguido de um echo, que é seguido do próprio compile, que é seguido de um outro echo, que é seguido de um date. Assim fica muito mais fácil de identificar o que a gente está rodando, cada coisa, né? Até porque isso aqui é uma string, então o shell check não vai poder ajudar a gente a mexer aqui dentro da string. Se você quisesse usar o shell check para te ajudar a verificar erros aqui, né, você teria que tirar esse conteúdo aqui para fora, escrever fora e depois jogar para dentro de novo, né, se quiser verificar alguma coisa. E a gente poderia aqui embaixo trocar para comment, colocando no cifrão, né? Então, só para garantir que ele está funcionando ainda, ó, a gente roda de novo e tem o mesmo comportamento esperado. Isso aí é uma forma de ficar um pouco mais legível, né? Aquele comando lá. Então é isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida, né? Às vezes você está no Windows, eu não sei se você está utilizando, por exemplo, aquele Windows Subsystem Linux, né? Que é aquele WSL. Eu, pessoalmente, eu não cheguei a usar, mas talvez ajude, né? Quem só usa o Windows e quiser acompanhar pelo Windows, né? Eu acho que vocês vão conseguir utilizar, pelo menos algumas das coisas, de forma parecida usando o WSL. Né? Mas eu nunca usei, né? Então eu não sei se o quão fácil é lidar com ele, né? E etc. Mas sim, se você estiver utilizando o Windows puro, né? Eu também não tenho certeza se o Enter é possível compilar para o Windows, eu acredito que não. Né? Então, se você quer usar o Windows puro, eu acho que você teria que procurar um programa equivalente para o Windows. Fora todos os comandos, né? Porque eu não sei se no PowerShell tem todas essas coisas, né? De find, do grep e tudo mais, né? Talvez tenha. Talvez seja até relativamente parecido, mas o Enter em si eu não sei se vai ser possível ter no Windows. Né? Então provavelmente você vai ter que usar alguma coisa aí semelhante. Mas enfim, né? Para quem tiver no Linux, né? Eu acho que foi sei lá, pelo menos um overview, digamos assim, né? Relativamente aí suficiente, né? Pra gente já criar um scriptzinho que vai ajudar a gente bastante. Mas com certeza, né? Vai ter alguém que vai falar, cara, mas eu aperto uma tecla ou eu clico no botão na IDE, ela já compila pra mim de forma fácil, né? Ok. Eu, pessoalmente, eu não lembro de nenhuma IDE que compilasse mais rápido do que eu dar um Alt Tab no terminal e ele mostrar o resultado. Pode ser uma diferença pouca aí de alguns poucos milissegundos, né? Mas a gente está falando, né? Esse é um exemplo assim que a gente está considerando um monitor só, né? Eu, pelo menos, eu gosto de ter sempre dois. Então, sei lá, você está no trabalho, você tem seus dois monitores lá, né? É muito mais fácil você deixar um terminal aberto no monitor, salvar seu arquivo, olhar para o lado e ver o resultado, que muito provavelmente vai ser imediato, né? Ainda mais com os próximos vídeos que eu vou mostrar para vocês, né? Como a gente divide a compilação, como compilar somente o que mudou no programa, né? Não recompilar coisa antiga, né? Então, mesmo se a gente tiver um programa gigantesco, né? Se a gente mover um detalhezinho só, que só, sei lá, um ou outro arquivo no máximo referencia aquele código, né? E mesmo se referenciar, né? Se a gente não mudar nada no cabeçalho, a gente vai ver isso depois, mas se a gente mudar, por exemplo, só a implementação, a gente só vai precisar recompilar aquele arquivo específico. É muito rápido, é muito rápido. Então, ter esse esquema assim fácil, eu gosto bastante, né? Pelo menos. Né? Assim, não tô criticando a ideia, não tô falando, meu Deus, coisa horrível, mas quem gosta de usar, tudo bem, né? Eu, pessoalmente, pra mim, não sei lá, eu não consigo gostar, né? Eu acho lento demais, né? Pelo menos do jeito que eu faço, pra mim a ideia ela é lenta. Enfim, né? Já tô falando aí de besteira. É isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida, né? Como sempre, os comentários estão aí, né? O canal no Discord também tá lá, aberto a perguntas, né? E a gente se vê na próxima.